Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Nós hoje vamos falar um pouco sobre Sócrates. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse grande filósofo, perceber um pouco mais sobre o mundo grego e entender aquilo que este filósofo ofertou ao mundo. O que sabemos sobre ele vem do seu discípulo Platão. Sócrates viveu ali por volta de 469 a 399 mais ou menos antes de Cristo, em Atenas. Ele é um filósofo do período clássico. Vamos continuar a aprender um pouco mais sobre esta cosmovisão grega e a contribuição que eles deram ao mundo. Como já dito, aparentemente Sócrates não escreveu nada. Tudo que sabemos dele é por conta dos seus discípulos. Dentre estes, Platão se destaca. Uma outra coisa que se sabe é que o certo Aristófanes, um dramaturgo grego, escreveu uma obra sobre Sócrates. A obra é intitulada como A Nuvem. Ele é uma espécie de pessoa que enche um pouco a paciência das pessoas e vive perguntando às pessoas coisas como o que é a justiça, o que é a verdade. Então, um certo ser que incomoda as pessoas, buscando extrair das pessoas o conceito que elas tinham acerca de algum assunto. Uma das máximas atribuídas a Sócrates é aquela: conheça-te a ti mesmo. Na verdade, se diz que essa frase ela estava escrita na entrada do oráculo de Delfos, no templo que era dedicado ali ao deus Apolo. E ali se dizia que a Sibila, uma espécie de pitonisa, uma espécie de mulher que incorporava os deuses, ou mais precisamente a figura de Apolo, que seria o deus Sol, ela falava através dessa pitonisa. E então, neste lugar, Sócrates tem acesso a esta máxima, ou tem compreensão dessa máxima: conheça-te a ti mesmo. E essa é a grande busca de Sócrates: conhecer a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Conhecer além de nossas próprias vontades, de nosso próprio conforto, buscar respostas mais universais. É isso que Sócrates buscava, é isso que ele propunha, era o que ele fazia. Sabemos que ele é contemporâneo aos sofistas, e que para os sofistas não havia verdade. A verdade dependia da subjetividade do outro, da opinião do outro. Então haviam duas verdades ou mais verdades, mas nenhuma verdade absoluta. Isso era subjetivado, nós já falamos sobre isso. E Sócrates, então, ele era um forte combatente da ideia dos sofistas. Ele não compactuava com esse princípio, ele defendia e acreditava que havia uma verdade universal, e que ela, ainda que não seja atingível, ainda que ela não seja alcançada, nós nascemos como seres ignorantes, que não tem totalidade de conhecimento, mas vamos caminhando em direção ao conhecimento, galgamos o conhecimento e deixamos essa vida menos ignorante do que quando chegamos a ela. Então, o processo de buscar o conhecimento, o processo de buscar a sabedoria, ela é gradativa, ela é progressiva. Então, não é apenas uma opinião, ou ela não se dá pelas diversas opiniões, senão que a verdade e o conhecimento, ele é progressivo. O indivíduo se desenvolve em busca de conhecer cada vez mais, de deixar a ignorância e passar de algum modo a compreender as coisas. É claro que quando Sócrates escuta a pitonisa, em uma circunstância onde um amigo pergunta para a pitonisa: olha, meu amigo Sócrates, ele é um homem sábio? E a pitonisa, segundo as traduções, ou mesmo segundo o que Platão fala sobre Sócrates, ali foi direcionado para ele as seguintes palavras da pitonisa: Sócrates é o homem mais sábio que existiu. Então, quando Sócrates escuta da pitonisa que ele é a alma mais sábia vivente, isso causa um certo incômodo para ele. Isso de algum modo fica ali no seu imaginário. Ele sai dali, claro, não compreendendo muito bem e não aceitando essa condição de que ele seria a alma mais sábia que
existe na face da terra. E esse conheça-te a ti mesmo vai com ele, né? Ele busca conhecer um pouco mais sobre ele mesmo e sobre os outros que estão ao seu redor. Ele vai atrás de uma resposta universal. Ele vai atrás de respostas para muitas coisas. Isso meio que se torna uma cosmovisão ali para Sócrates. A partir desse ponto do conheça-te a ti mesmo, ele passa a perguntar o porquê de diversas coisas na vida, o porquê que a visão do mundo que ele tem é assim, ou que o outro tem é assim, porquê que aquela ou a outra pessoa compreende a vida desta forma, a sua profissão, as suas atividades deste modo. Então ele passa a sair um pouco mais dessa sua zona de conforto, né? E é um convite para os que querem conhecer um pouco mais sobre esse filósofo, sair dessa zona de conforto e além das suas paixões e se perguntar se nós sabemos de fato tudo acerca de alguma coisa, acerca de um fato ou acerca de algum conhecimento específico ou uma ciência específica. Muitas das vezes nós nos colocamos nos pedestais do saber e achamos que somos um grande conhecedor, que somos um doutor, temos títulos, nos cercamos de títulos muitas das vezes, somos sapientes, conhecemos muito um determinado assunto. E será que temos de algum modo caminhado nessa saga de conhecer a nós mesmos? De mesmo as nossas opiniões muitas das vezes serem colocadas de algum modo sobre um crivo onde a gente se pergunte: será que isto é uma verdade? Será que isto é a verdade? Será que isso não parte daquilo que são minhas paixões? De certo, ele não gostava muito de ser chamado de sábio e ele tinha lá suas dúvidas sobre isso. Quando o oráculo falou isso, junto com seu amigo, causou um grande incômodo a ele. Sócrates sai dali com isso em sua cabeça, em sua mente, no seu imaginário, como já disse, e ele passa a perceber que de fato ele era um homem sábio. Ele começa a dialogar com diversas pessoas de diversas áreas do saber, do conhecimento na Grécia Antiga. Ele fala com políticos, com artistas, poetas, matemáticos e entre outros que são de alguma linha do saber, do conhecimento. E ele percebe que cada uma dessas pessoas sabiam muito sobre este determinado assunto. O problema é que estes indivíduos que sabiam tais coisas, às vezes imaginavam que sabiam muita coisa e que sabiam tudo sobre aquele assunto, que o seu saber era por demais elevado. Sócrates, então, ele não sabia de muita coisa sobre algumas dessas áreas destes sábios com quem ele foi conversando, foi dialogando. E quando ele percebe que ele não sabia de muita coisa, ele lança uma outra palavra ou uma outra frase que se torna uma máxima. E ele diz: só sei que nada sei. Essa frase muitas das vezes ela é mal usada, ela é tomada para uma concepção inadequada, ela é tomada num empréstimo não muito adequado. Algumas pessoas, para fugir de um discurso ou mesmo de um dilema, chutam para o universo a situação, a questão e diz: só sei que nada sei. Também muitas das vezes ela é usada para testificar uma falsa humildade. Uma pessoa que sabe alguma coisa e é elogiada no seu discurso ou no seu saber, então ela vai e fala: não, só sei que nada sei. E aí isso se torna um tanto quanto meio que arrogante, sendo transmitida como uma falsa humildade. E talvez a proposta adequada de Sócrates ao falar isso, só sei que nada sei, seja propor o próprio saber em si. Não sei, mas vou pesquisar, vou aprender. Isso parece meio que ser um modo pelo qual Sócrates passa a interpretar o mundo, né? Ele passa agora a olhar as coisas que ele não sabe e dizer: vou buscar o saber sobre essas questões. Para ele, a verdade absoluta existia, mas ela era inatingível e nós de algum modo devemos buscar essa verdade absoluta, ainda que não cheguemos ao conhecimento total dela, ao menos
nos tornamos um pouco menos ignorantes. Podemos ler todos os livros, podemos conhecer tudo sobre a Bíblia, ou saber muito sobre teologia, decorar muitas passagens, sem alcançarmos de fato a verdade universal de todo aquele conhecimento. Não saberemos tudo sobre aquele conhecimento bíblico ou sobre todas as verdades acerca de Deus. Então, para Sócrates, essa verdade ela era inatingível, mas deveria ser buscada de algum modo. O conhecimento para Sócrates não era um pódio dos atletas, não era receber uma coroa de louro pelos Jogos Olímpicos, não estava numa vitória. O conhecimento para ele é um reconhecimento de estado de ignorância, é andar em direção à busca da solução das dúvidas. Então Sócrates tinha isso em sua mentalidade quando ele dizia que só sei que nada sei. E ele cria um método, ele chama de maêutica. Maêutica está ligado à palavra parir. Sócrates era filho de uma parteira. Como tal, entendia que ao ajudar uma pessoa a construir um pensamento, ele estava dando à luz, fazendo com que essa pessoa muitas das vezes parisse essa concepção, essa compreensão, essa verdade. A ideia é fazer buscar nas próprias pessoas as ideias para trazer solução aos dilemas, para trazer solução às perguntas, aos questionamentos. Então, neste método, ele busca a constatação da verdade pela constatação da realidade. Para alguns existem várias verdades, para os sofistas, então, são inúmeras as verdades. Há quem diga que existem até 3 verdades acerca de um fato: a verdade de quem fala, a verdade de quem é contra o que se fala e a verdade de quem julga. Ou seja, a minha, a sua verdade e a verdade do outro. Seria mais ou menos aí como um julgamento: o acusado, o acusador e o advogado. A verdade não deve depender da subjetividade como ensinava os sofistas. E Sócrates, ele luta ferrenhamente com os sofistas sobre essa questão. Ele tem diversos debates, discursos acalorados, argumentando contra a ideia dos sofistas de subjetivar a verdade. Ele fala que a verdade é muito mais do que uma doxa, que do grego quer dizer opinião. Ele acreditava em uma verdade que era episteme, que é um conceito ou um conhecimento. A verdade para Sócrates era o conhecimento dessa verdade, ela é episteme. Daí vem a palavra epistemologia, e isso era contraditório ao que os sofistas falavam, porque acreditavam que a verdade era uma construção da mente e por isso eram distintas. Ganhava aquele que tinha melhor persuasão e logo a verdade estava com esse. Sócrates fala que não, isso não pode ser a verdade, isso não é a verdade universal, e ele é contrário a esse posicionamento. Um pouco mais sobre a vida de Sócrates. Ocorre que no livro de Apologia a Sócrates, de Platão, trata-se de um relato de defesa de Sócrates perante o tribunal de Atenas. Sócrates ele foi acusado de não aceitar os deuses da cidade e de introduzir novos deuses e corromper a juventude ali naquela cidade. Então essa acusação que foi feita por Anito e Meleto e Licon foram representantes da classe política que se levantaram contra ele, poetas e oradores da cidade, provavelmente ligados de alguma forma aos sofistas. Sócrates ele refuta todas essas acusações e de fato ele parece desbancar os seus acusadores. Mesmo assim, o filósofo ele foi condenado e essa condenação levou à morte. É claro que deram a opção a ele de escolher a sentença, até deram a opção de ele pagar ali um valor irrisório e reconhecer a condenação, mas Sócrates ele manteve a sua dignidade, dizendo que não aceitaria a condenação e que não pagaria nenhum valor. Ele prefere a morte. Ele aceita essa condição e a outra condição era ele viver encarcerado, mas isso não coube em seu imaginário. Ele não aceitou essa condição, não quis ficar preso, nem tampouco pagar nenhum tipo de valor, porque isso atestaria de algum modo que ele estava errado e que ele se arrependia de estar levando as pessoas a refletirem, a buscarem um conhecimento universal. Então, para ele, calar a filosofia era calar a própria vida.
não faria sentido ele viver. Ele então é condenado a beber um veneno chamado cicuta e ele morre pela sua verdade, morre mantendo o que ele acreditava. Ainda pesa a acusação sobre aqueles que condenaram Sócrates de serem júris comprometidos, porque seriam desafetos que outrora foram incomodados ou desmascarados por ele. Então, talvez por isso, pelo seu discurso contra poderosos ou mesmo contra a religião e os deuses do panteão que ali eram venerados pelos gregos, ele tenha de algum modo sido condenado e essas desavenças o levaram à morte. Ao receber a sentença, o que é interessante, o filósofo grego declarou: já é hora de partir, eu para a morte e vocês para viver. Ele fala isso para os seus discípulos. Quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo, é certo para Deus. Deus sabe quem vai para a melhor parte. Depois da sua morte, seu discípulo Platão condenou a democracia, pois esse julgamento lhe mostrou que ela, a democracia, poderia calar a verdade tanto quanto a tirania também. Diferente da morte de Sócrates, Jesus ele foi anunciado ao mundo e desde o início do anúncio da vinda de um Salvador, daquele que redimiria os homens, foi anunciado que ele morreria, enquanto que Sócrates morre por sua verdade, lutando em conhecer a sua verdade, não sabendo do seu destino. Jesus, ele consciente veio a este mundo para morrer em nosso lugar, sendo a verdade que nos leva até Deus. Ele não é apenas um mestre que morre pelo seu conhecimento, por sua honra ou sua moral. Jesus, ele é mais do que um filósofo do amor, como alguns acabam por considerá-lo. Ele mais do que deixa um legado de sabedoria e de caminho em busca do saber, saindo da ignorância para o conhecimento. Jesus, ele é o legado do saber genuíno de Deus. Ele é a revelação de Deus que guia os homens a conhecerem a Deus. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que diziam que viria um Redentor para este mundo, de que seríamos regenerados, salvos, de que seríamos justificados, redimidos. Quando olhamos para a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nós percebemos que ela não é um livro que, de modo sistemático, se organiza em tópicos, a ponto de abrirmos nos livros e determinados livros encontrarmos algumas doutrinas específicas conforme a disposição da ordem dos próprios livros, da ordem que lá está contida. O que podemos perceber é que a Escritura, ela é o registro da história da revelação de Deus. A revelação é, portanto, aquilo que eu entendo dessa história da revelação. É aquilo que Deus permite que recebamos, que compreendamos do transcorrer da história do povo de Deus. E desde Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar passagens que apontam para um mediador, que apontam para um Salvador. Você vai perceber passagens e profecias que apontam para um homem, Deus, morrendo para nos dar a salvação e a vida eterna. E esse homem morre na cruz, no madeiro. A verdade encarnada de Deus, Jesus, padece para que nós tenhamos vida. A história, portanto, das Escrituras Sagradas, do povo de Deus, ela é progressiva, ela é orgânica e ela é adaptável. Em outras palavras, elas são atos sucessíveis de Deus, de um modo geral, da história. Deus controla toda a história. E a história por si são decretos que visam cumprir o propósito redentivo de Deus. Tudo nesse propósito redentivo, nesse decorrer da história, aponta para Cristo. Após a queda do homem, o homem muda a sua propriedade de inocência para uma propriedade de
decaído, de depravado, de pecador. E essa queda precisa ser de algum modo corrigida, precisa de algum modo ser consertada. Como havia um pacto e o homem quebra pelo pecado, Jesus, ele passa a ser a promessa de ligação. Ele passa a ser a promessa de religar, de nos levar e de nos guiar novamente até Deus, porque todos pecaram e estavam destituídos de Deus. Agora nós precisamos de um mediador, nós precisamos de alguém que pagasse o preço sobre o pacto e a aliança que foi quebrada. Ora, o pacto e a aliança que foi quebrado ali em Gênesis, havia implicações sobre esse pacto. Se o homem pecasse, morreria. O homem pecando, então a morte teria que ser uma realidade. Ela não foi eminente. O homem hoje encontra a morte e passa a morrer. Mas o preço para que o homem tenha novamente a vida e vida eterna é compensado no sangue derramado do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Em Gênesis 3, capítulo 15, nós já vemos a promessa de Deus de restauração do homem, de redenção do homem. Já há um movimento redentivo da parte de Deus para a humanidade, quando Cristo é prometido. E o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa passagem já há um apontamento sobre Cristo, sobre aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, mas que será ferido no calcanhar. Este filho prometido aqui é o proto-evangelho, é Cristo sendo prometido como certeza de redenção para nós. Logo, Cristo é consciente de sua morte e ele enfrenta a morte com toda a dignidade, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sócrates morre por sua verdade, mas não tem a capacidade ou a condição de livrar-nos das trevas, do pecado e da condenação. Jesus, sendo esse Cordeiro de Deus, ele nos tira das trevas e nos leva para a luz. Como Sócrates sabia que havia apenas uma verdade e que essa verdade ela não é subjetiva, não podendo haver então duas verdades, a não verdade não pode ser uma verdade em contradição a uma verdade ou a própria verdade, seria o mesmo que dizer que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Os discípulos de Sócrates não morreram com ele por esta verdade. Em distinção aos discípulos de Jesus, alguns vieram a conhecer a morte, defendendo a propagação do reino de Deus, anunciando a ressurreição de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre uma morte consentida e com sentido. Sócrates lida com uma sociedade cheia de títulos, de vaidade, tal como Jesus. No tempo de Sócrates, a sociedade vivia para o prazer em um hedonismo, nas riquezas. Alguns chegavam a afirmar que a felicidade estava em viver rodeado com eunucos, comidas, prazeres dos mais irracionais possíveis, a própria riqueza e mesmo o saber também. Mesmo o saber se tornava um prazer, porque alimentava o ego e promovia aquele que era detentor de alguma forma do saber. Nos dias de Jesus não era diferente. Jesus lidou com uma sociedade onde alguns religiosos se denominavam detentores da herança abraâmica, de serem descendentes de Moisés e de Abraão, e a sociedade em que ele veio, ou para a qual ele veio, no momento em que ele veio, estava em uma condição semelhante, corrompida e vivendo de algum modo apenas para
contra suas próprias paixões, seus próprios desejos. Sabemos que quando pessoas são levadas a questionar ou quando são levadas ao questionamento, isso pode se tornar uma arma, isso pode se tornar um incômodo, principalmente para aqueles que são encantados por sua própria filosofia ou por sua própria religião, por suas próprias pressuposições, os seus próprios dogmas. Cristo lida com um fariseu, um doutor da lei, chamado Nicodemos, e ele leva este homem a pensar sobre um novo nascimento. Esse questionamento fez com que aquele doutor da lei se reinventasse ou fosse convidado a se reinventar. Assim como Sócrates, a morte não era o fim, e em Jesus nós temos isso confirmado. A morte não era o fim, mas era o começo de algo maior. Era o início da reinvenção do homem. Era o início de um caminho, na verdade, de uma proposição para o verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Deus, através de Cristo Jesus. Como nós enfrentamos a morte? Enfrentamos a morte com dignidade, como Sócrates ou como Jesus enfrentou a morte? Hoje é domingo, Páscoa, o dia da ressurreição do nosso Senhor. Ele venceu a morte. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 54 a 57, ele diz que, e quando isto que é corruptível te revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como temos enfrentado a morte? Precisamos entender o que Jesus faz com a morte. Não é só apenas na sua morte, mas o que ele faz de fato com a morte. Ele vence a morte. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém.
Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Vence a morte. Alguém que buscava a vida pela razão, como Sócrates, lida com a morte de uma forma diferenciada, de uma forma da qual muitas das vezes alguns cristãos não conseguem lidar, mas deveria ser assim que deveríamos lidar com a morte. Muitos cristãos não entendem ou não percebem que Cristo subjugou a morte. Eles temem muitas das vezes a morte. Sócrates não escapou da morte, mesmo quando lhe foi possível escapar da morte, mas quando a verdade de Deus toma todo o nosso coração, nós não tememos mais a morte. E falamos como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. Vamos falar sobre alguns fundamentos que testificam a ressurreição de Cristo na morte e que fundamentam a nossa fé. Um dos fatos é o fato histórico em si. Testemunhas relatam que Jesus Cristo ressuscitou. Várias aparições de Cristo são relatadas no Novo Testamento. Ele apareceu a Pedro, apareceu a Maria e a algumas mulheres. No caminho de Emaús, no texto que nós acabamos de ler com vocês, ele apareceu a Paulo. Se ele não tivesse de fato ressuscitado, bastava apenas os romanos pegarem o corpo dele morto e passear pela cidade de modo solene, descredenciando o cristianismo. Eles não fizeram isso, sabe por quê? Porque Cristo venceu a morte. Sim, porque ele ressuscitou. Um outro fato que nos faz entender que esse fundamento da ressurreição de Cristo é verdadeiro, é genuíno, é que aqueles homens que estavam enclausulados nas casas, que estavam com medo, fugindo dos soldados romanos, da perseguição dos principais dos judeus, eles, ao terem um encontro com Jesus, ao perceberem que Cristo realmente estava vivo, eles se enchem de ousadia, de coragem, a ponto de enfrentar a morte. E muitos desses discípulos, desses apóstolos, morreram para viver esse evangelho do reino de Deus, anunciaram o reino de Deus, as boas novas, muitas das vezes pagando com a sua própria vida. E aí eu pergunto a você: é possível morrer deste modo? Tantos por uma mentira? De modo algum. Eles morreram pela verdade transformadora, pela verdade que venceu a morte, pela verdade que nos leva até Deus, Cristo Jesus. Qual o impacto de Cristo na caminhada da nossa vida? Temos temido a morte? Temos enfrentado os rumores e os temores de morte desesperançosos? Ou com muita equidade, coragem e equilíbrio, olhamos todas as notícias, os rumores e podemos descansar e confiar no Deus que nos faz provar a paz que excede todo o entendimento? O impacto de Cristo nessa caminhada com os seus discípulos em Emaús foi um impacto para a vida. E Cristo tem caminhado em nossa vida como igreja, como povo de Deus. E Ele deseja impactar ainda mais a nossa vida. Ele está presente, mesmo que os nossos olhos não possam contemplar, mesmo que os nossos olhos estejam fechados e não possamos perceber como Ele descreve ou como Ele escreve toda a história da vida. Ele tem em suas mãos o poder, Ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que os nossos olhos estejam fechados, Ele está presente em nossa caminhada, na nossa caminhada de fé e na nossa caminhada de desfé, na nossa caminhada de desfalecimento e de encorajamento, na nossa caminhada de dúvidas, de mágoas, de temores. Cristo, desprovido de orgulho, Ele vai até os seus discípulos, caminha com eles. Estes não o reconhecem, come com eles, fala com eles, arde no coração desses homens essa palavra. E ainda assim, eles não conseguem perceber quem é que falava a eles. Cristo tem falado aos nossos corações, irmãos. E muitas das vezes não percebemos a mensagem, não entendemos a mensagem, somos como esses discípulos. Escutam, mas não ouvem, olham, mas não veem, não enxergam
não percebem. Cristo tem falado com o mundo, com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Deus tem falado ao mundo. Mas temos, de fato, assimilado essa mensagem, guardado essa palavra, essa mensagem em nosso coração, a Bíblia Sagrada, ou temos desprezado o conhecimento de Deus, a verdade de Deus? No verso 25, parece que os olhos deles estão tapados, como se eles estivessem cegos. É como aquele que lê as Escrituras, mas não lê de modo adequado para reter esse conhecimento, para apreender esse conhecimento para a vida. Todas das vezes lemos por ler a palavra de Deus. Não lidamos com a verdade da palavra de Deus de um modo profundo e adequado. Em nossa maneira de ver o mundo, apenas olhamos a Bíblia como uma caixinha de surpresa e eu abro lá o versículo do dia. Muitas das vezes o meu modo de olhar para a Bíblia, para a verdade de Deus, para as Escrituras Sagradas, é como se ela fosse apenas um amuleto que deve estar aberto dentro de casa para trazer uma proteção, no Salmo 91 ou 23. Se os apóstolos ou os discípulos ali presentes tivessem lido adequadamente o Antigo Testamento, saberia que tudo que ocorreu com Cristo, a traição, o sofrimento, o julgamento injusto na calada da noite, a sua prisão, os açoites, a cruz, a vergonha, o escárnio, tudo isso estava descrito nos profetas, nos escritos do Antigo Testamento. E os discípulos ali claramente refletem um tipo de cristão muito semelhante aos nossos no dia de hoje. Cristãos que não conhecem a sua cosmovisão, que sequer têm uma cosmovisão. Cristãos que desprezam muitas das vezes o conhecimento de Deus e que relativizam essa verdade que é a palavra de Deus, que temem a morte, que andam em desesperança, em tristeza, que não entendem que Cristo ressuscitou. Logo, o Antigo Testamento, em diversos momentos, deixou claro que ele venceria a morte. Isso não caminhe desiludido. Jesus vive e ele vive para sempre. Ele reina. Permita que ele viva cada vez mais em seu coração. Não leve vida mal vivida. Não seja um moribundo nessa vida. Não viva como um morto, mas seja um morto vivo, morto para o mundo, vivo em Cristo. Nos versos 14 a 20, o caminho da incredulidade. Parece que a vida acabou ali para eles. Caminham em direção de Emaús. Parecem ser pessoas que sepultaram, pessoas que olham apenas para os seus problemas. Parece que a vida acabou para eles. E o verso 17 diz que eles pararam ali triste. Triste ficaram, triste estavam, até ouvirem a verdade, até ouvirem as verdades sobre o Cristo, faladas pelo próprio Cristo, desde o Antigo Testamento, o que se dizia sobre ele, que ele havia de padecer tudo isso. Cristo lhes conforta o coração, lhes aquece, deixando claro para eles que tudo isso havia sido profetizado e que era esperado que isso acontecesse. Mas ora, eles eram mal leitores, eles não interpretaram, não leram, não deixaram essa compreensão em seu coração a ponto de não permitirem que a sua esperança se esvaísse. Por isso eles pararam ali na tristeza. O verso 17 deixa claro isso. Nos versos 26 a 28, esses versos nos fazem olhar com olhos bem abertos, bem atentos. Temos um olhar muito claro. Não deixaram essa compreensão em seu coração a ponto de não permitirem que a sua esperança se esvaísse. Por isso eles pararam ali na tristeza. No verso 17 deixa claro isso, a sua esperança. Nos versos 26 a 28, esses versos nos fazem olhar com olhos bem abertos, bem atentos. Temos um olhar muito claro para as explicações das Escrituras Sagradas. Todo o mal orquestrado, todo descorrer da morte, toda a crueldade, todo o sofrer, o sepultamento, nada disso era surpresa para Jesus. Tudo fazia parte do plano de Deus. Tudo fazia parte do plano redentivo de Deus para que nós tivéssemos vida. E em nossa cosmovisão cristã,
Quando olhamos para a morte, devemos disso saber: Cristo vive, nossa verdade raiou e tem alcançado os nossos corações. Estude a palavra, irmãos. Leia, conheça a palavra de Deus. Não seja um cristão tapado, cego, que não quer conhecer as verdades do Evangelho, da Escritura, que não anela e que não tem desejo por essa verdade, que não examina as Escrituras, que não reconhece a voz de Deus em meio a uma pandemia, que não percebe o trabalhar de Deus em meio à história e o transcorrer da história da humanidade. Jesus é Senhor da vida. Ao ler a Bíblia, o nosso coração arde em fogo, em paixão, em alegria, arde em amor. Isso nos leva a uma sublimidade íntima com Deus. Sócrates, em sua busca pelo saber, pelo conhecimento universal, chegou a ponto de morrer sustentando aquilo que acreditava. A sua cosmovisão estava tão impregnada nele a ponto de ele se dispor a essa condição. Cristo, tendo a sua missão e sabendo da sua missão, vai até o fim por nós, morrendo na cruz, mas ele não permanece vivo. Ele ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele nos dá o exemplo, além de ser o caminho que viabiliza nosso acesso a Deus. Ele nos mostra como olhar, como ver a vida, como interpretar a vida a partir da palavra das Escrituras Sagradas, como estar atento ao seu agir, à sua presença, como interpretar todas as coisas que acontecem ao nosso redor, tendo como base as Escrituras. Cristo nos permite uma cosmovisão que nos deixa confiantes de que nem mesmo a morte é capaz de vencer-nos, porque assim como ele venceu a morte, nós também venceremos. Que o nosso olhar para aquele que anda conosco seja um olhar convicto de que Ele tem cuidado de nós, de que Ele é Senhor da vida, de que Ele é a nossa verdade e nada, nem mesmo a morte, poderá nos separar do amor de Deus. Deixa seu like e inscreve no canal.